Olá, turma! Tudo bem? Turma, hoje iremos para a parte 9 do nosso projeto de instalações elétricas residenciais, tá? E para essa aula teremos os seguintes objetivos. Primeiro, normatização relacionados à simbologia em plantas baixas, reserva para a adição de novos circuitos na instalação elétrica, planta baixa com seus respectivos números de circuito, e o traçado de eletrodutos na planta baixa. Tá? Muito bem. Então, falando um pouco da NBR 5444 para a simbologia, temos o seguinte. Para determinar a localização dos pontos elétricos na planta baixa, devem ser levadas em conta as informações da norma NBR 5444, que é referente justamente aos símbolos gráficos para instalações elétricas prediais e que traz as seguintes orientações. Então, primeira, utilizando os símbolos gráficos, distribuir os pontos de luz, pontos de tomada e pontos específicos nos circuitos, numerando cada um deles. Tá? Então, se coloca uma numeração específica para cada um desses pontos, para que a gente tenha uma referência para um outro procedimento que faremos mais adiante. Localizar os pontos de maneira a distribuir uniformemente os pontos de iluminação geral e prever pontos de iluminação para casos específicos. Distribuir uniformemente os pontos de tomada de uso geral, de preferência fazendo um bom estudo do local. Obviamente, eu não posso, se eu tenho um cômodo gigante, não é interessante que eu coloque 10 tomadas, tudo uma do lado da outra. Né? É interessante que eu faça um espaçamento melhor desses pontos. E localizar os comandos dos pontos de iluminação, prevendo interruptor simples, duplos, triplos, paralelos ou intermediários. Isso daqui cai um pouco naquele caso que eu já comentei com vocês, tá, turma? Da instalação do interruptor paralelo, que é, por exemplo, estou numa sala grande, eu entrei, supondo que a sala seja a parte de entrada da residência. Eu entrei pela sala, acendi a luz. Só que a sala é enorme e eu vou para a cozinha. Daí, puxa, se eu não tiver um ponto perto da cozinha para apagar a luz, eu tenho que voltar para apagar lá na entrada a luz da sala para caminhar para a cozinha com a sala no escuro. Então não faz o menor sentido, tá? Então é importante que se tenha aí um bom senso, né, no projeto de instalação elétrica com relação à colocação ali dos pontos, tanto para tomada quanto iluminação. Vou voltar agora na NBR 5410 para falar da divisão da instalação elétrica. Muito bem. O quadro de distribuição é onde se concentram os dispositivos de proteção, manobra e comando que devem ser instalados de acordo com a norma NBR 5410 que estabelece. Primeiro, a acessibilidade no seu item 6.1.4 que diz: todos os componentes instalados no quadro de distribuição devem facilitar sua operação, inspeção, manutenção e acesso às conexões. O acesso não pode ser dificultado pela montagem dos componentes. Independência dos componentes, isso está no item 6.1.6.1 da norma. Tá? Vocês têm a norma agora, podem dar uma lida. Certo? Esse item diz o seguinte, ó. Os componentes devem ser escolhidos e dispostos de tal modo que impeça qualquer influência prejudicial entre as instalações elétricas e não elétricas, bem como entre a instalação elétrica de energia e de sinal também da edificação. Componentes fixados nas portas ou tampas de quadro de distribuição, né, que seria basicamente ali o item 6.5.4.6 da norma, nos diz o seguinte, ó. Componentes como condutores e instrumentos devem ser dispostos de tal forma que os movimentos das portas ou tampas não causem danos aos condutores. Tá? Então, isso é importante, né? Porque
Se eu tiver um condutor rompido, não passa energia, não tem eletricidade e não funciona a parte da instalação, né? Se você romper um condutor ou, dependendo, prensar, sair ali isolação entre dois condutores para poder fechar um curto, né? É algo difícil de acontecer, mas enfim, a gente vê cada coisa acontecendo, né, em instalações elétricas, então para evitar isso daí é importante seguir todos esses procedimentos colocados pela NBR 5410 para a divisão da instalação. Falar um pouco agora de reserva, tá, para instalações futuras, porque você tem a sua instalação atual, mas no futuro você vai querer colocar um ar-condicionado, estender a casa, né, botar mais um chuveiro, né, num segundo banheiro, por exemplo, pode acontecer, né? Então, nós temos o seguinte, ó, o item 6.5.4.7, né, é referente ao espaço reserva da norma, tá? Diz o seguinte: deve-se prever espaço de reserva para instalações futuras conforme tabela ao lado, né? Então, nós temos aqui a quantidade de circuitos efetivamente disponíveis, tá? Então, nós temos lá 6 circuitos. Então, se eu tenho até 6 circuitos, ou seja, 3, 4, 5 ou 6, tenho o espaço mínimo destinado à reserva em números de circuito, tá? Porque a unidade é quantos circuitos eu consigo colocar nesse espaço reserva, né? Seria de 2. Então eu tenho que ter uma reserva para acrescentar mais 2 circuitos, se eu já tiver na minha instalação até 6 circuitos. Daí de 7 a 12 circuitos efetivados, preciso de 3 reservas. De 13 a 30, que é um range grande, né, uma boa margem, 4 reservas. E acima de 30, 50, 80 circuitos, é 0,15 vezes o número, tá, de circuitos efetivados. Uma nota aqui é que a capacidade de reserva deve ser considerada no cálculo do alimentador do respectivo quadro de distribuição, tá? Então, isso daí é mais um aspecto colocado pela norma que a gente tem que estar atento. Legal, definição dos pontos de tomada, iluminação e quadro, turma. A planta baixa para o traçado da instalação, tá? No nosso caso da instalação residencial, ela é feita normalmente na escala de 1 para 50 ou 1 para 100, tá? E suas especificações e dimensionamentos são executados conforme as normas para a confecção de desenhos de planta baixa, ou seja, NBR 10068, tá? Que é de folha de desenho, layout e dimensões, e NBR 10582, que é relacionado ao conteúdo da folha para desenho técnico. Então a gente tem que respeitar sim as normas de desenho técnico para fazer a nossa planta baixa. Okay? Provavelmente, se vocês já não tiverem vendo, né, vocês vão ver bastante coisa da norma para desenho técnico mecânico ainda no curso. Muito bem, então aqui eu tenho a imagem que representa a nossa planta baixa, tá, turma? É uma imagem ilustrativa, didática, mas esse contexto aqui, essa parte de norma, vocês vão ver mais nas disciplinas de mecânica. Aqui eu vou fazer já os procedimentos para que a gente possa entender melhor o que diz a normativa de simbologia, né, que falou para a gente espaçar bem ali os pontos de tomada. Então percebam, eu não tenho vários tomados uma do lado da outra. Eu tenho uma aqui bifásica, né, que essa daqui é no banheiro, bifásica, então tem cara de ser chuveiro, né. Temos uma outra aqui. Ó, aqui o quarto, ó. Não tenho 3 uma do lado da outra, eu tenho 2 aqui do lado da cama, né, uma de cada lado. E uma aqui num rack, numa cômoda, dependendo para colocar uma TV aqui, enfim. Temos o interruptor, né? Interruptor aqui simples para lâmpada. Aqui ao lado eu tenho, tá, turma, a legenda para... Apenas retomando, eu já passei isso para vocês, mas retomando aí
parte de simbologia, que eu passo em tabelas, daí, como são várias tabelas nos slides que eu já passei anteriormente, vocês não devem ter decorado, mas agora aplicando, eu acredito que vocês irão fixar melhor. Aqui, ó, fase, lembra lá? Fase, neutro, retorno, terra, a gente vai voltar nesses conceitos que já vimos anteriormente. Então, a simbologia aqui de lâmpada, tá? Ponto de luz incandescente, enfim, já vimos que tem LED, fluorescente, tem halógeno, tem outros tipos, né? De lâmpadas também que a gente pode colocar na instalação. Aqui, ó, interruptor paralelo, lembra que eu falei, ó? Eu tenho aqui a sala, entrei na casa pela sala, ó, entrada pela sala. Tem o quadro de medição, entrei na casa, entrei pela sala. Opa, já acendo a luz, né? Cheguei em casa, à noite, acendi a luz. Beleza. Daí, puxa, tô saindo da sala aqui para ir para a cozinha. Ah, beleza, deixa aqui acesa, tal, né? Mas se quiser apagar aqui, ó, do lado da cozinha já tem aqui o quarto, ó. E normalmente, indo para o quarto, você vem e apaga a luz da sala, né? Então você tem que ter essa visão mesmo macro, né, do ambiente, uma visão mais de ambientação, até dos pontos, né, onde seria melhor colocar. E uma questão de estrutura também é algo importante, porque nós iremos ver depois os eletrodutos. Nós temos que passar os eletrodutos, porque eletroduto é por aí onde entra os condutores. Se vocês olharem para a tomada ou para a caixinha de interruptor, se você tirar o espelho ali para verificar o que tem por dentro, para onde chegam os cabos, é um tubo circular. Tá? Esse tubo circular é o eletroduto. Então ele vem por dentro da parede. Tá, turma? Então a gente tem que prever isso também. Enfim, são aspectos estruturais e de harmonização até do ambiente para o cliente, né, que está fazendo esse tipo de prestação de serviço. Agora sim, falar um pouco do traçado de eletrodutos. O traçado dos eletrodutos ele inicia pelo quadro de distribuição de acordo com os seguintes procedimentos. Primeiro, privilegiar os trajetos mais curtos e evitar cruzamento de eletrodutos. Isso é importante, bastante, né? Bem importante. Interligar os pontos de luz aos eletrodutos embutidos no teto, passando por todas as dependências, tá? Todos os cômodos aí. Interligar os pontos de comando e ponto de tomada ao ponto de luz de cada dependência, eletrodutos embutidos na parede e ou no teto. Evitar que as caixas ortogonais, né, de 4 polegadas aí, ou com fundo móvel 3 e 2, né, com fundo fixo, embutidas no teto estejam interligadas a mais de 5 eletrodutos. Evitar que as caixas retangulares embutidas na parede estejam interligadas a mais de 4 eletrodutos. E recomenda-se que, em alguns casos, né, que na instalação de tomadas baixas e médias, os eletrodutos sejam embutidos no piso, tá? Então, para alguns casos, recomenda-se eletroduto embutido no piso para esse tipo de tomada, baixa e média. Ao lado é mostrado o traçado de eletrodutos que serão posteriormente utilizados para guiar os condutores no quadro de distribuição até as cargas terminais. Então aqui nós temos o desenho, mais uma vez aqui com a legenda, né? Todo projeto tem que ter a legenda para que o técnico ali, o usuário do projeto consiga interpretar. Então nós temos aqui esse traço ponto seria o eletroduto embutido no piso e o contínuo seria o eletroduto embutido em alvenaria, tá? Então aqui eu tenho da instalação do quadro de medição para o quadro de distribuição nós temos o traço, né? Então seria embutido no piso, tá? Então chega aqui pelo piso. Chegou no quadro de distribuição, que é esse carinha aqui, ó, quadro de distribuição, aqui quadro de medição.
E aqui vai, ó, pelo piso, né? Então, aqui nós chegamos aonde? Chegamos na cozinha, tá? Então, na cozinha temos aqui um ponto médio, né? Ponto médio aqui de tomada, que é justamente para a torneira elétrica. E nós temos outro aqui, ó, que seria para o chuveiro. Beleza, turma? Então, é importante saber interpretar isso daqui. E temos os outros, né? Nós temos que passar por todas as dependências. Então, esse eletroduto chegou nessa lâmpada. Chegou através de um outro para essa lâmpada, que veio para cá, que chegou nessa outra lâmpada e foi conectado a esse ponto aqui de tomada, né? Essa tomada baixa aqui. Então, turma, perceba, ó, o ponto mais distante tem que ter algum eletroduto, porque é por ele que vai chegar os condutores, tá? Se eu não tiver eletroduto chegando no ponto de tomada no interruptor ou na lâmpada, não tem o condutor. Se eu não ter condutor, não tem energia, ou seja, um ponto morto do meu projeto. Então, todos os pontos, ó, todos os pontos têm que ter ali a passagem do eletroduto, tá? Então, o eletroduto tem que chegar aí para todas as partes aí que vão compor a nossa instalação, para que na sequência, né, iremos ver na próxima aula, consigamos fazer o traçado do circuito na planta baixa, tá? Então, aquele circuito lá, os iniciais, né, que nós vimos, interruptor, tomada, parecia simples, né, tranquilo. Ah, tomada, professor, puxa, tomada é ridiculamente fácil, né? Vem aqui a fase e o neutro, né? Daí você tem o terra ali, ou vem a fase, daí você tem o terra, né? Tomada é bem fácil, interruptor tem o retorno, ah, mas é tranquilo, né? Quando você vê só iluminação ou só uma tomada, é tranquilo. Mas quando você tem a residência inteira, daí a coisa muda um pouco de figura. Mas isso é um assunto para a nossa próxima aula. Beleza, turma? Para a aula de hoje é isso. Eu agradeço a atenção de todos mais uma vez. E lembro sempre, caso de dúvidas, não hesitem, deixe lá no Teams, ver imagem, foto, áudio, texto, que vocês acharem pertinente, que daí eu converso, passo um feedback para vocês durante o horário da aula, tá? E posteriormente, a atividade tem um prazo limite de uma semana. Caso surja dúvida até o prazo final, pode mandar aí no chat durante a semana, né? Que eu irei responder também, esclarecendo a todos, mas não será de pronto, né? Porque eu não vou estar no horário da aula. Portanto, eu recomendo que sempre mandem suas dúvidas no horário da aula. Beleza, turma? Então é isso. Grato pela atenção de todos, desejo bons estudos e até a próxima.